Vamos lá, gente. Um bolo foi dividido aproximadamente em 8 partes iguais. Pedro Henrique comeu 3 pedaços dele. Que parte do bolo Pedro Henrique comeu? Então, olha só como nós vamos estar vendo essa questão. Tá? O bolo, primeiramente, foi dividido em 8 partes iguais. Então, está aqui meu bolo. Eu dividi ele em 8 partes iguais. Pedro Henrique comeu 3 pedaços. Perfeito. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, gente. Quando ele comeu o primeiro pedaço, como eu represento a minha fração do primeiro pedaço? A fração do primeiro pedaço é 1 sobre 8. Perfeito? Só que ele comeu só um pedaço? Não, ele comeu 3 pedaços. Aqui ele comeu 3 pedaços. Ou seja, um pedaço equivale a 1/8. Tá? Mas como ele comeu 3, eu pego essa minha fração, eu tenho que multiplicar por 3. Fazendo a multiplicação da fração, quando eu vou fazer multiplicação, tá, com uma fração e número, eu imagino que tem um 1 aqui em, tá? Ia ficar 3 vezes 1, 3. 8 vezes 1, 8. Então vai dar 3 oitavos. Então foi 3 oitavos a quantidade que ele comeu. Continuando o exemplo 2. Lucas comprou 2 latas de goiabada e resolveu guardar aproximadamente 1/3 dos doces. Ou seja, ele guardou o que, gente? 1/3 de 2 goiabadas, tá? Então, ele guardou 1/3 de 2 goiabadas. Vocês lembram que eu falei já sobre essa preposição de aqui, ó? Essa preposição de aqui é uma multiplicação. Então, vamos lá, ó. 1/3 de, que é a multiplicação. Quantas goiabadas aí tem? Quantas latas de goiabada aí tem? 2. Então, 1/3 vezes 2. Fazendo a nossa multiplicação, né? 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, né? Tem que imaginar que aqui embaixo está o número 1. Aqui embaixo, tem que imaginar que aqui embaixo tem o número 1. Então, 3 vezes 1, 3. Então, vai dar 2/3. Continuando, esse exemplo 3, esse exemplo 4, eu vou deixando aí para vocês fazerem. Beleza? Que está bem direto. Imagina que tem um aqui embaixo, olha, do 2, e faz as devidas multiplicações. Vamos lá agora para o exemplo 5. Quando você for ler na questão, você já tem que estar imaginando o que está acontecendo. João tem um terreno e quer usar 1/5 desse terreno. Então, opa, 1/5. Eu tenho um terreno, eu vou dividir ele em 5 partes e eu vou pintar uma, porque é assim que eu represento 1/5. Tá? Então, João tem um terreno, ele quer usar 1/5 desse terreno para plantar flores. Então, essa parte de verde representa a quantidade do terreno que ele vai plantar as flores. E continua a questão, fala, e ele quer que 2/3 das flores tenham rosas. Então, opa, 2/3 da parte que tem flores. Qual parte que tem flores? É só essa aqui que está de verde, ó. Só essa que está de verde tem as flores. Ele quer que dessa parte aqui, 2/3 dela tenha o que? Rosas. Então, eu vou aqui na minha figura, né? E vou dividir ela em 3 partes. E 2/3 tem que ter as rosas. Então, dessas 3 partes aí, eu tenho que pintar 2. Assim eu formo minha fração. A pergunta dele vem: que parte do terreno deverá ser plantada com rosas? Então, está aqui o meu esboço, né, da minha interpretação. Eu fiz através do desenho. Agora, nós vamos armar a questão com os nossos números, tá bom? Ele fala que 2/3, esses 2/3 que vai ser de rosas, vai ser em cima da parte com flores, ou seja, esses 2/3 aqui, onde vai ficar rosas, é da onde? É de, que é uma multiplicação, da onde? Da parte de flores, que é 1/5. Então, esse daí é uma multiplicação. Então, vou multiplicar 2 vezes 1, 2,
3 vezes 5, 15. Então, vai ser 2 quinzeavos. Continuando, agora para a divisão de frações. Vinícius separou a metade de uma pizza e repartiu igualmente entre os seus 3 amigos. Qual a quantidade que os amigos de Vinícius ficaram? Então, ele tem uma pizza, ele separou a metade dela. Então, olha só. Fiz a imagem aí em cima da nossa pizza e repartiu no meio. Então, metade ele separou para lá. E essa outra metade aqui de branco, o que foi que ele fez com essa outra metade? Ele repartiu para os seus 3 amigos. Então, a gente reparte para os 3 amigos. Qual a quantidade que os amigos de Vinícius ficaram? Então, olha só como fica. Ele pegou a metade. E o que foi que fez com essa metade? Ele repartiu para 3 amigos. Ele repartiu para 3 pessoas. Olha só, ele repartiu igualmente entre seus 3 amigos. Agora vamos fazer as nossas operações. Aqui eu tenho uma divisão de fração e também na divisão de fração, né? Eu posso imaginar que eu tenho 1 aqui embaixo, ó. Quando não aparece nenhum número, eu boto o número 1 para ficar uma fração. Então, repito a minha primeira fração aqui, vou repetir meio, repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Isso aqui eu tenho 3 sobre 1, eu vou ter 1/3, né? Eu viro a minha fração. E agora eu faço a minha multiplicação. 1 vezes 1, 2 vezes 3, 6. Então, cada amigo vai comer quanto? 1/6. Próxima, a divisão. Esses 2 exemplos também de divisão são exemplos bem diretos. Tá? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O exemplo 2 e o exemplo 3. Então, nosso próximo assunto, gente, é porcentagem. É um assunto que quero fazer um vídeo bem detalhado, tá ok? Então, até daqui a pouco.